Hoje eu vou falar sobre um tema que sempre me perguntam: se comer carboidrato à noite engorda. Primeiro, a gente precisa entender o porquê que a gente engorda. Claro que a obesidade é uma doença multifatorial. Existem vários fatores que levam uma pessoa a ganhar peso, como o estilo de vida, a prática de atividade física ou não, o ambiente em que a pessoa vive, fatores genéticos, fatores sociais, como que era na sua casa desde a sua infância, o tipo de alimentação que você teve no início da sua infância. Tudo isso influencia a você ganhar peso ao longo da sua vida. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, uma alimentação em superávit calórico é o que faz a pessoa engordar. Ou seja, a gente comer mais do que a gente gasta. Os carboidratos, eles são a nossa principal fonte de energia. Eles são quebrados dentro do nosso organismo em moléculas menores, que resulta em açúcares, e esses açúcares são utilizados na nossa mitocôndria para geração de energia. Então, para que a gente precisa de energia? A gente precisa de energia para tudo. A energia é o nosso combustível. É como um carro que precisa de gasolina. Então, digamos que o carboidrato seja aí a nossa gasolina. Para o seu corpo funcionar e a gente viver, a gente precisa de energia. Batimentos cardíacos, circulação sanguínea, respiração, sinapses, sistema cardíaco, respiratório, urinário, excretor. Para todos os sistemas do nosso corpo funcionar, a gente precisa de energia. E a energia vem principalmente dos carboidratos. O principal combustível do nosso cérebro é a glicose, que é produto da digestão dos carboidratos. Então, sim, carboidrato é importante e a gente precisa consumir. Entretanto, a gente precisa consumir em quantidades adequadas ao nosso gasto. Então, se a gente gasta muita energia, pessoas que trabalham com movimentos, pegando peso, com atividades que gastam muita energia, precisam comer muito mais. Enquanto que pessoas que são pequenas e mais magrinhas, que trabalham sentadas, não gastam tanta energia assim. Então, precisam comer bem menos. Essa necessidade a gente consegue obter a partir de cálculos que nós fazemos no consultório. E também tem equipamentos que ajudam a gente chegar nesse valor basal. Quando a gente está em descanso, a gente gasta uma quantidade X de calorias. E quando a gente pratica exercícios físicos, a gente gasta um pouco mais. E quando a gente vai trabalhar, a gente caminha, a gente vai ao mercado, a gente faz diversas atividades diárias, a gente gasta um pouco mais também. Então, a gente faz um cálculo de acordo com as atividades que a pessoa costuma fazer, de acordo com o exercício que ela faz, que ela pratica, e aí a gente consegue chegar ali num valor energético total, que é tudo que você vai precisar durante o seu dia. E nós, nutricionistas, pegamos esse valor para calcular aí o quanto que a gente precisa comer para determinados objetivos. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, a gente vai colocar aí um déficit calórico. Se a pessoa quer ganhar peso, ganhar massa muscular, a gente vai colocar um superávit calórico. Então, de acordo com o objetivo de cada pessoa, a gente vai definir a quantidade de carboidratos que ela vai consumir ao longo do dia. Dito isso, carboidrato à noite engorda? Primeiro, que se você estiver comendo a quantidade adequada para você, se você comer só aquilo que você precisa durante o dia, dificilmente você vai conseguir engordar, a menos que você tenha algum problema metabólico, alguma doença descompensada. Mas aí eu não tô falando dessas pessoas, eu tô falando de pessoas teoricamente saudáveis, tá? Então, se você comer apenas o que você precisa durante o dia, independente do horário, você não vai engordar, tá? O que acontece é que à noite a gente precisa dormir. E pra gente dormir, a gente precisa poupar energia para que o nosso corpo descanse. Então, quando você come antes de dormir, existe ali o processo digestivo. Então, seu corpo ele vai gastar energia fazendo a digestão. Então, você não vai conseguir relaxar para poder dormir. Então, o seu sono pode ser prejudicado. Então, se você come antes de dormir, você provavelmente vai ficar sentindo ali um estufamento, vai ficar sentindo, talvez tenha refluxo, talvez tenha enjoo. Então, o ideal é pelo menos umas 3 horas antes de você dormir, você fazer a sua última refeição. Então, esse fato sim é real.
Não é bom que se coma qualquer tipo de alimento antes de dormir, principalmente coisas que demandam uma digestão mais lenta, por exemplo, proteínas, gorduras, coisas mais pesadas. Uma feijoada, você não vai comer uma feijoada e vai dormir em seguida, senão você provavelmente vai passar mal, vai ter uma indigestão, tá? Mas carboidrato em si e te fazer engordar, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer, isso é mito. Carboidrato você pode comer em qualquer refeição do seu dia. O ideal é que se coma principalmente de manhã e antes de atividades que demandam mais energia. Então, por exemplo, se você vai trabalhar o dia inteiro, é bom que se coma mais carboidratos de manhã. E à noite, se você fica mais tranquilo em casa, assistindo um TV, assistindo um filme, sentado no sofá e depois vai dormir, não tem tanta necessidade assim de muita energia. Então você não precisa comer tanto carboidrato assim à noite. Então você tem que pensar aí no seu dia a dia. Qual é o horário que você gasta mais energia? Esse é o horário que você vai precisar de mais carboidrato. E o horário que você gasta bem menos energia, que você não faz muitas atividades, você vai gastar um pouco menos. Mas vai gastar. Então, se você comer adequadamente dentro do que você precisa, dentro da sua necessidade, você não vai engordar. Não é isso que vai te fazer engordar. Não é o carboidrato à noite que vai te fazer engordar. O que vai te fazer engordar é o superávit calórico, ou seja, comer mais do que você precisa. Então, é necessário que você saiba mais ou menos aí o seu gasto energético para que você saiba mais ou menos o que você precisa ao longo do dia e não ultrapasse esse valor, para que você não venha engordar, se essa é a sua preocupação, claro.